Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui na telinha da TV Novo Tempo. Estamos chegando, hora de informação aqui na TV Novo Tempo. Muito obrigado a você de casa pela companhia com a gente. Vamos aos destaques do NT Sul desta quarta-feira. Sindicatos alertam para a quebra do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores e falência de Cachoeira do Sul. Reparcelamento da dívida do FAPS em 25 anos é rechaçada pelos funcionários do município. A nossa posição hoje é que os parcelamentos e as parcelas, elas precisam ser honradas. É a única saída para o fundo nesse momento. Por falar em dívida, hoje tem o quadro E aí, quanto sobra aqui no NT Sul? Nós vamos aprender como usar bem o 13º salário. Se você está endividado ou endividada, principalmente com o cartão de crédito ou o cheque especial, aconselho que seja sua prioridade quitar ou reduzir essas dívidas. Festival de Bandas Marciais muda a data, mas mantém tradição. Evento oficial de Cachoeira do Sul vai ser realizado no dia 23, em função das provas do Enem. Talentos femininos contam suas histórias. Empresárias vão ser as painelistas do evento promovido pelo Cacique Mulher em Cachoeira do Sul. E também abordaremos uma questão importante que é a sucessão, né? Que nós temos aí nessas empresas a parte de sucessão empresarial. A obesidade entre crianças e adolescentes cresce no Rio Grande do Sul e preocupa especialistas. Eu vou receber ao vivo aqui no estúdio a nutricionista Ellen Dávila para entender o que está por trás desse aumento. Nós vamos esclarecer como os pais podem agir e explicar como equilibrar a alimentação sem torturas. E você de casa que está me acompanhando já nesse momento vai poder participar também desse bate-papo aqui com a Ellen Dávila. Tem uma pergunta sobre alimentação de crianças, de adolescentes? Pode mandar para a gente aí o seu comentário, a sua pergunta para o nosso WhatsApp. Vai ser um prazer ter você participando com a gente. 51997697129 é o número do WhatsApp para você interagir. Se preferir mandar um áudio fazendo o seu questionamento, pode fazer isso também que a gente põe no ar, tá bom? Nossas lives também já estão rolando aí nas nossas redes sociais, facebook.com/TV Cachoeira. Se você está nos acompanhando por meio desta live, é só comentar que a gente recebe o seu recadinho também. E no canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. O NT Sul está no ar. O Sindicato dos Servidores da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul reforçou em manifestação nesta segunda-feira o posicionamento dos demais sindicatos dos municipários contra a proposta de reparcelamento da dívida do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS. A proposta de autoria da Prefeitura prevê um novo parcelamento da dívida existente em 25 anos, liberando pelo menos R$ 1 milhão nos cofres da administração. A estratégia, segundo os servidores, vai representar a falência do fundo e posterior quebra do município. Representando o Sincerleges, Sindicato dos Servidores da Câmara de Vereadores de Cachoeira do Sul, a contadora Tainara Wed, atual presidente do sindicato, defendeu a reprovação do projeto de reparcelamento das dívidas do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, o FAPS. O projeto de autoria do Executivo já tramita no Legislativo cachoeirense. A proposta foi encaminhada em regime de urgência, prevendo análise e votação em até 45 dias, de acordo com as normas de processo legislativo. O Sincerleges veio se manifestar hoje, manifestando a sua preocupação em relação aos projetos que estão em tramitação. Uma vez que o projeto de reparcelamento prevê a entrada de 26 milhões a menor por ano, qual seria o impacto financeiro disso em longo prazo dentro do nosso fundo? O fundo hoje já tem um déficit de 1 bilhão. Existe todo um cálculo atuarial, uma previsão de pagamento com a qual a Prefeitura se comprometeu. Então, a nossa posição hoje é que os parcelamentos e as parcelas, elas precisam ser honradas. É a única saída para o fundo nesse momento. A servidora destaca que a falência do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores representa uma sobrecarga aos cofres públicos a longo prazo, uma vez que o pagamento das folhas de servidores ativos e inativos terá de ser feito com recursos do caixa da Prefeitura, levando assim o município a uma condição também de quebra financeira.
E o fundo não é uma preocupação apenas dos servidores municipais. Uma vez que o fundo quebre, quebrará o município inteiro, porque essas folhas de pagamento elas são jogadas no Caixa Único da Prefeitura. Então, qualquer projeto que diminua a entrada de valor do FAPES nesse momento visa unicamente liberar valores para o Caixa nesse momento, mas não pensa na saúde em longo prazo, nem do fundo e nem do município. A Prefeitura defende que não conseguirá manter os pagamentos da parte patronal sem o reparcelamento da dívida, que na proposta prevê 25 anos de novas parcelas a serem pagas. Com o reparcelamento da dívida, há uma liberação imediata de recursos no caixa da Prefeitura, na ordem de R$1 milhão, para uso em ações determinadas pelo governo. O reflexo a longo prazo, no entanto, é de uma ampliação da dívida e a redução da arrecadação do fundo, entendem os servidores. O entendimento que nós temos é que cada ano que tu colocas menos dinheiro dentro do fundo, isso mexe com a amortizante. E no próximo ano, a suplementar aumenta. Então, diminuir o parcelamento num primeiro momento pode aliviar o caixa da Prefeitura, mas a partir do ano que vem a suplementar aumenta também. E quando ficar impagável de novo? Porque vai ser escalonado. A cada ano que tiver menos dinheiro no fundo, recalcula-se a amortizante, recalcula-se a suplementar e a dívida começa a crescer novamente. Então, em poucos anos, nós vamos estar novamente numa situação impagável. Então, a nossa comunicação já foi feita com o Executivo, nós solicitamos, não obtivemos resposta e a partir de agora é continuar o trabalho que nós já vínhamos mantendo com os vereadores, de conversas individuais, conversas em plenário, uso da tribuna, para que os vereadores compreendam a magnitude desse problema e a importância de não aprovar um reparcelamento sem que tenha um cálculo de impacto financeiro que prove que isso seria viável, porque até então todos os cálculos provam a inviabilidade desse parcelamento. O prefeito Leandro Balardim criou um fórum para debater a situação do Fundo de Aposentadoria e Pensão dos Servidores, que está com um déficit milionário. Um colegiado instituído por decreto oficialmente no dia 4 de novembro. Os sindicatos, que representam os servidores municipais em Cachoeira do Sul, não ocuparam os assentos no grupo, que basicamente está constituído por membros do Executivo Municipal, com servidores da Prefeitura e secretários e com a representação da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul, a CACISC. Tanto o ingresso da entidade quanto suas manifestações sobre a situação do FAPES e posições públicas de apoio ao reparcelamento da dívida geraram indignação dos servidores, que optaram por ignorar o fórum. Pelo menos 3 razões. A legitimidade que todas as partes envolvidas deveriam ter direitos e deveres, deveriam ser parte de fato dessa discussão. A paridade, que todas as partes envolvidas tenham igualdade de número de membros dentro deste fórum. E a retirada dos projetos. Se ela está em discussão, não pode estar para votação. Bom, e agora aqui no NT Sul está na hora do quadro E aí, quanto sobra? Minha gente, está pertinho já o 13º salário, né? Tem aqueles que já receberam antecipadamente, pelo menos uma parcela, mas essa primeira parcela precisa ser paga ainda dentro do mês de novembro, né? E a Natasha está chegando para falar um pouquinho disso. Depois tem aí a segunda parcela até uma determinada data do mês de dezembro. O fato é que o fim de ano, normalmente, para quem tem o seu contrato vinculado a um contrato de CLT, carteira assinada, tem essa verbinha extra que ajuda e muito, né? E você de casa, como é que está se preparando aí para isso? Doidinho para gastar, né? Para, quem sabe, celebrar um pouco o ano, descansar, para as férias. Já tem algum comprometimento financeiro? Pois é, a Natasha está chegando para a gente pensar juntos aqui como usar bem esse recurso que é tão valioso e que ajuda muita gente no fim de ano. Boa tarde! Hoje, no quadro E aí, quanto sobra, vamos falar sobre a chegada do 13º. Estamos chegando naquela época do ano em que muitas pessoas começam a respirar um pouco mais aliviadas, que é quando o famoso 13º salário começa a cair na conta de quem trabalha de carteira assinada. A primeira parcela precisa ser paga até o dia 30 de novembro e a segunda até o dia 20 de dezembro. Esse é um dinheiro muito esperado, mas que, se não for bem direcionado, pode acabar em arrependimento logo em janeiro. E é justamente por isso que ele precisa de planejamento. E olha que interessante, ou preocupante. Segundo uma pesquisa do Datafolha, encomendada pela Planejar,
que é a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro, divulgada pelo Infomoney, a maior parte dos brasileiros afirma ter planejamento financeiro, mas 43% dizem que não tem dinheiro guardado para os imprevistos. Se você está endividado ou endividada, principalmente com o cartão de crédito ou cheque especial, aconselho que seja sua prioridade quitar ou reduzir essas dívidas. Essas são aquelas que mais corroem o orçamento com juros altíssimos. Então, pagar ou renegociar agora pode representar uma economia enorme para 2026. Mas agora, se as dívidas ou as contas estão sob controle, podemos pensar no que vem logo depois das festas de final de ano. Janeiro normalmente chega com uma lista de compromissos enorme. IPVA, IPTU, material escolar, a rematrícula na escola, seguro do carro, da casa. E essas são despesas que não são surpresa. A gente sabe que elas vêm todos os anos. Então, reservar uma parte do 13º para isso é um sinal de maturidade financeira. Assim, você evita começar o ano com um aperto e sem precisar parcelar tudo. Mas é claro que ninguém é de ferro. A gente também quer aproveitar as festas de final de ano, comprar um presente, participar de um amigo secreto, reunir a família. Tudo isso faz parte e é sim saudável. O segredo está em definir um limite realista para esse gasto. Então, aproveite para separar uma parte do valor do 13º para lazer ou presentes. E outra parte importante é pensar também no futuro. Muita gente fala, não sobra nada para investir ou para colocar na poupança. Mas o 13º, ele pode ser um ótimo começo. Mesmo que seja um valor pequeno, você pode sim criar a sua reserva de emergência, que é aquele dinheiro que vai te proteger nos imprevistos. Pense que investir ou poupar 100, 200, 300 reais já te coloca em um novo patamar de consciência financeira. E já pense quanto pode juntar no próximo mês e assim por diante. Se cada mês você pensar como uma parcela a ser separada do seu salário, já é um alívio para quando aquela emergência aparecer. Só não deixe para fazer isso no final do mês, porque dificilmente vai sobrar algum valor para isso. E para quem trabalha como empresário, empresária, autônomo, por conta própria, a lógica pode ser a mesma. O detalhe é que você precisa separar esse valor durante o ano para ir acumulando e receber então no final do ano. Isso vai te dar tranquilidade e vai evitar que você misture as contas da empresa com as contas pessoais. Então, resumindo, os conselhos práticos que deixei aqui para você sobre o seu 13º. Em primeiro lugar, quita o que te tira o sono, aquela conta que você tem e que não te deixa dormir. Em segundo lugar, planeje o que vem pela frente. Quanto você pode gastar em cada tópico. Em terceiro, permita-se curtir, mas com consciência e com planejamento. E assim você não precisa se preocupar com o depois, porque já está tudo planejado. E por último, pense em você, no seu futuro e na sua segurança financeira. E o que você quer construir daqui para frente. O 13º ele não precisa acabar em dezembro. Ele pode ser o início de um novo ciclo de organização e tranquilidade. Porque a diferença entre quem termina o ano em paz e quem começa o próximo ano endividado está em uma palavra, que é planejamento. E como eu sempre digo, o dinheiro ele não traz paz. É o controle que você tem sobre ele que vai te trazer. Então, use o seu 13º com propósito e transforme esse alívio momentâneo em uma virada financeira que vai fazer a diferença. E hoje ficamos por aqui e até a próxima. E daqui a pouquinho aqui no NT Sul tem o nosso primeiro bloco de interatividade, espaço que a gente abre para você de casa se expressar, contar a sua informação, comentar também sobre as reportagens que a gente vai trazendo aqui. Fique à vontade para mandar a sua mensagem para a gente, para o nosso WhatsApp. Aliás, daqui a pouquinho, ao vivo aqui no NT Sul, a gente vai receber a nutricionista Ellen Dávila para falar um pouquinho sobre obesidade infantil. A gente tem um crescimento muito considerável nesse sentido aqui no estado do Rio Grande do Sul. É o estado que lidera essas estatísticas
em comparação com os demais estados brasileiros. Então, um momento para esclarecimento para os pais, para toda a nossa audiência. E você de casa pode também contar aí uma história, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida para a gente responder aqui ao vivo, tá bom? 51997697129 é o número do WhatsApp para você participar com a gente. O governo federal prorrogou por 90 dias o prazo para que aposentados e pensionistas solicitem o ressarcimento de valores descontados indevidamente dos seus benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. O prazo original encerraria nesta sexta-feira, mas foi reajustado para 14 de fevereiro. Mais de 6 milhões de beneficiários contestaram cobranças. A medida tem o objetivo de garantir que todos os afetados possam registrar os seus pedidos e sejam ressarcidos de forma simplificada, sem necessidade de ação judicial. Cachoeira se prepara para receber visitantes de todas as regiões do estado do Rio Grande do Sul para a 17ª edição do Festival de Bandas Marciais, evento que já consta do calendário oficial do município e da programação do movimento de bandas, que sempre comparece ao evento. Neste ano, considerando as provas do Enem, que vão ter a segunda etapa realizada neste domingo, o festival vai, excepcionalmente, acontecer no dia 23 e não mais no dia 15, data oficial. Daniel, eu estou aqui no Colégio Marista Roque, onde a gente vai falar sobre um dos mais importantes e tradicionais eventos que já compõem o calendário oficial do município, que é o Festival de Bandas. O Jorge Corrêa está aqui do meu lado, ele que coordena esses trabalhos para nos dar os detalhes de quando vai acontecer esse evento aqui na cidade, que reúne, segundo estimativas dele, mais de 800 participantes. A ideia é que essa 17ª edição chegue nesse mesmo patamar ou até mais, né, Jorge? Boa tarde. Boa tarde. Esse ano nós estamos na 17ª edição do nosso festival, né, que já é do calendário oficial. Recebemos bandas, né, de toda a região do estado e a estimativa nossa são 12, 13 bandas, né, em torno de 800 pessoas até para mais, né. Agora as inscrições já estão encerradas e vocês já têm um quantitativo de inscritos. Sim, as inscrições encerravam-se ontem, né? O prazo para inscrições das bandas encerrava ontem. E aí quantas bandas a gente já tem confirmada para o evento deste ano? Nós temos 12 bandas já confirmadas, né? Com representatividade garantida de todas as regiões praticamente do estado, que é o que tem acontecido nessas últimas edições do festival, né? Sim, nós recebemos bandas de todas as regiões do estado, né? E esse ano estaremos recebendo mais uma vez a banda de Palmitinho, que vem lá da divisa de Santa Catarina participar do nosso festival. O que demonstra a força dessa representatividade, né, e da força do festival também, que se consolida como um evento importante desse cenário. Sim, o festival já é consolidado, né, no calendário e a força também, o movimento de bandas também é muito forte no estado, né? Então isso ajuda ao crescimento e ao sucesso do nosso festival, né? É uma tradição normalmente que começa nas escolas, né, Jorge? As bandas marciais começam nos colégios e alguns acabam se estendendo, como foi o teu caso, né? Tu é aluno aqui ex-aluno aqui do Marista Roque e seguiu aí vinculado com a escola em função da banda. Sim, ex-aluno na época Colégio Roque Gonçalves, né? Hoje Marista Roque, e desde os meus 11 anos de idade fazendo parte da banda marcial gonçalvense, né? Agora como presidente e mor da banda, né? Já vim ocupando a posição de mor e aí mais a de presidente da banda agora, que é uma associação, né, de componentes que mantém a banda, que administra a banda, né. E fomentando o interesse de outros alunos, as gerações que chegam também para participar desse movimento. Sim, esse ano nós estamos com 21 novos alunos, né, alguns alunos da rede estadual, da rede municipal, né, que vieram para fazer parte, ter o aprendizado da música, né, que a banda oferece gratuitamente aulas de música, material didático, né, que fica a cargo do maestro Dilber, né, Dilber Alonso, e as aulas teóricas e práticas aqui na escola. E esse ano, com a parceria, os componentes da banda ainda têm o direito de ter um horário gratuito na iMusic, Escola de Música. Que bacana, desenvolver novos talentos, né?
quando que acontece o festival, para o pessoal que está em casa acompanhando, né, já se organizar e separar um horáriozinho na agenda? Este ano houve uma mudança, o festival oficialmente dia 15 de novembro, mas devido a provas do Enem, bandas que não poderiam se fazer presente, foi optado, né, fazer a troca da data para o dia 23 de novembro. E acontece lá no ginásio Arrozão. No ginásio do Arrozão, a partir das 13h30, né? Entrada gratuita, não é cobrado estacionamento, não é cobrado ingresso. Não tem cobrança de ingresso, né? De forma gratuita. Tá certo, então tá feito o convite aí para a comunidade, então. Sim, deixamos aqui, né, em nome da Banda Marcial Gonçalvense, o convite para a comunidade cachoeirense se fazer presente. E as bandas que vão abrilhantar o nosso festival, que esse ano também é em comemoração aos 60 anos da Banda Marcial Gonçalvense. Dupla festa, então. Dupla festa. Tá certo. Muito obrigada, Jorge, pelas informações. Daniel, é isso. Então, o Festival de Bandas acontece aqui em Cachoeira do Sul. Dessa vez, então, um pouquinho mais adiante da data oficial. Então, no dia 23, domingo, toda a comunidade cachoeirense convidada a prestigiar esse evento que faz parte do calendário oficial aqui do município de Cachoeira do Sul. Perfeito, muito obrigado, Thelma, pelas informações. E agora nós vamos para a telinha para ver aqui os recadinhos já da nossa audiência. Você de casa é sempre muito bem-vindo para fazer parte do nosso jornalismo, contando aí o que está acontecendo onde você está. E eu sempre destaco que muitas das nossas reportagens vão nascendo assim dessa troca diária que a gente faz com a audiência. Você vai relatando aquilo que acontece, a gente vai buscar respostas, é o nosso dever. Então fique sempre à disposição, sempre à vontade para participar aqui do NT Sul, tá bom? O WhatsApp é o 51997697129, número na telinha, e vamos ver quem manda recado pra gente. Rony, de Porto Alegre, aproveitando o sol de ontem, eu e minha esposa demos banho na nossa pet, secamos com uma toalha propícia e depois ela foi pro sol, muito bom. Obrigado, Rony, pela participação. Vai chegando agora o calorzinho, né? Aí já dá pra dar aquele banhozinho aí nos pets, né? Muito bom. Obrigado, Rony, pela participação com a gente. Maria Beatriz, boa tarde, equipe NT Sul. Estou sempre assistindo vocês aqui nas Três Vendas. Hoje mando os parabéns aos diretores de escolas. Meu carinho e gratidão a todos, em especial aos da Escola Técnica Nossa Senhora Conceição, onde trabalhei por 37 anos. Muito bem, Maria, obrigado pela participação. Um abraço aí a todos os diretores escolares, né, nessa data especial. Daqui a pouquinho mais recadinhos da nossa audiência, você também é convidado a participar por aqui. A seguir, talentos femininos contam suas histórias. Empresárias vão ser as painelistas do evento promovido pelo Cacique Mulher, em Cachoeira do Sul. E também abordaremos uma questão importante que é a sucessão, né? Que nós temos aí nessas empresas a parte de sucessão empresarial. A obesidade entre crianças e adolescentes cresce no Rio Grande do Sul e preocupa especialistas. Eu vou receber ao vivo aqui no estúdio a nutricionista Ellen Dávila para entender o que está por trás desse aumento. Nós vamos esclarecer como pais podem agir e explicar como equilibrar a alimentação sem torturas. O intervalo é rápido, continue com a gente aqui na telinha da Novo Tempo. NT Sul já de volta ao vivo, boa tarde para você, uma boa quarta-feira, obrigado pela companhia com a gente aqui na telinha da TV Novo Tempo. Vamos falar um pouquinho sobre as nossas condições climáticas, meteorológicas desta quarta-feira, com imagens aqui do centro da cidade de Cachoeira do Sul. Na tela, imagem aqui da região da 7 de setembro, com o Major Ouriques. O céu aparecendo com algumas nuvens, né? Temperatura em elevação, já bem quentinho nesse horário do dia por aqui. E o que nós queremos saber agora é como é que o tempo vai se comportar. Vai ter chuva, o sol vai continuar predominando? O meteorologista Gustavo Verardo está chegando com estas informações agora. Quarta-feira que começou com tempo firme, tempo seco e estável em Cachoeira do Sul. Tivemos um amanhecer de céu com pouquíssimas nuvens. E hoje o sol segue aparecendo. No entanto, não se pode descartar a ocorrência de pancadas muito isoladas de chuva. A temperatura mínima ficou na faixa dos 18 graus e a máxima hoje atinge até os 28, em uma tarde de certa forma quente e em que não se descarta chuva muito rápida e isolada. Na quinta-feira, o tempo volta a estabilizar, a gente espera uma quinta-feira
Novamente com a presença do sol entre poucas nuvens, o dia começa com 17 graus e a máxima também é de 28. Uma quinta-feira super agradável, bonita e aproveitável. Na sexta-feira, mínima de 16 e máxima de 29. Na sexta esquenta um pouco mais e o tempo continua estável, sem mudanças. Então atenção, porque de modo geral a semana vai terminando com estabilidade atmosférica. O nosso ponto de destaque no Rio Grande do Sul é a grande amplitude térmica, que é a diferença entre a temperatura mínima e a temperatura máxima, enquanto que a Serra Gaúcha ainda pode começar aí os próximos dias com mínimas na faixa de 10 a 11 graus, na fronteira oeste as máximas passam dos 30. Então tem um contraste térmico bem elevado no estado do Rio Grande do Sul. Nessa quarta-feira, chove de forma isolada com descargas elétricas na metade norte e divisa com o estado de Santa Catarina. Nas demais áreas, a condição de chuva é muito baixa. Então, esquenta mais hoje, principalmente no centro, oeste e na região das Missões. Na capital, máximas que não passam muito da ordem dos 29 graus. Até logo mais. A comunidade escolar da Escola Angelina Salzano pede há meses a colocação de uma faixa de pedestre em frente à instituição. Uma telespectadora enviou uma mensagem alertando sobre o problema e a falta de segurança no local. Na ocasião, o setor de trânsito de Cachoeira do Sul havia informado que não poderia realizar o serviço por falta de tinta. Nos últimos dias, ocorreu uma colisão entre veículos nas proximidades da escola e um estudante quase foi atropelado. A reclamação foi endossada porque nas últimas semanas diversas faixas de pedestres vêm sendo pintadas em diferentes pontos da cidade. Segundo o coordenador do setor de trânsito, Maurício Cardoso, as revitalizações realizadas nas vias centrais estão sendo feitas por meio de doações e assim que os materiais adquiridos pelo município chegarem, será possível intercalar essas ações com as intervenções nas escolas. E agora vamos ver recadinhos aqui dos nossos telespectadores, dos internautas, né? Quem está nos acompanhando por meio das nossas lives. Você sabe que o mesmo conteúdo que vai ao ar na TV, a gente também transmite no Facebook e no canal do YouTube. Então fique à vontade também para interagir com a gente por meio desses canais importantes, facebook.com/TV Cachoeira. Está com a gente aqui a Nilza Marques. Nilza, muito obrigado pela companhia com a gente. Uma boa quarta-feira para ti. A Suzana Hernandes também mandando aqui o seu boa tarde. Fico muito feliz pela companhia de vocês. No nosso canal do YouTube, youtube.com/TV Cachoeira Novo Tempo. Você que ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já para receber as notificações, os conteúdos que a gente vai produzindo aqui diariamente e também para interagir com a gente. Se essa é uma ferramenta que é relevante para você de casa, siga a gente, inscreva-se aí também no YouTube. E aí aqui está o Serinei participando com a gente. Obrigado, Serinei, pela participação. Um ótimo dia. Nazarena Azevedo, Rosimério, Claudiano, Santos e Rosa, muito obrigado a vocês pelos recadinhos. Daqui a pouco, mais participações. Você pode seguir interagindo com a gente aqui nas lives e também por meio do nosso WhatsApp 51997697129. Gente, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da Câmara de Comércio, Indústria e Serviços de Cachoeira do Sul, a CACISC, promove amanhã, a partir das 7 horas da noite, uma roda de conversa com 4 empresárias que vão falar sobre as suas trajetórias para o público que comparecer ao Terreno Gastronomia. As painelistas Isa Dikoff, diretora de gestão da Arroz Rei Arthur, Juliana Beckel, da Líder Tratores, e Mirtes Prois, da Roseira Marina, vão ter as suas falas mediadas pela analista do Sebrae, Andréa Capsa. Daniel, oportunidade para as mulheres conhecerem as histórias de outras mulheres que são referências, cases de sucesso no empreendedorismo. A gente está no mesmo empreendedorismo feminino, então é uma oportunidade também de fazer aquela troca de informações, o conhecido networking, neste evento promovido pela CACISC.
O núcleo de mulheres da CACISC está no comando desta atividade. Do meu lado está a coordenadora, Maria Luísa Bonini, que traz os detalhes, então, desta atividade que acontece aqui em Cachoeira do Sul. Boa tarde, Maria Luísa. Então, uma oportunidade para as mulheres fazerem essa troca de experiências e se inspirarem em casos de sucesso. Boa tarde. Sim, é um evento que nós organizamos com muito carinho, o Núcleo de Mulheres Empreendedoras da CACISC, trazendo mulheres que são referência nos seus negócios, né, que lideram, que estão à frente dos negócios, que são a Isa Dickel, a Mirtes Prois, da Roseira Marina, e a Juliane Jäger, da Líder Tratores. Então, são 3 nomes aí de peso, né? 2 aqui da nossa cidade. O evento ocorre em parceria com o Sebrae, então a mediação do nosso painel vai ser com a Andréia, que é do Sebrae, e vai acontecer lá no terreno, né? Na quinta-feira, às 19 horas, com entrada franca, né? Então, não tem custo para assistir esse belíssimo evento. E nós queremos aí deixar o convite, que não é exclusivo para as mulheres, né? Os homens também serão muito bem-vindos para escutar essas histórias de sucesso. Então, queremos deixar aí o convite para que o pessoal participe conosco, prestigie, que é um evento muito importante. Mulheres que atuam em setores bastante masculinizados pela sociedade, né? Coordenando empresas de grande porte, com relação com o agronegócio, espaços que se abrem aí para se discutir também essa composição dos grandes negócios com a liderança feminina. Exatamente. Então, nós já escolhemos, né, mulheres que estão à frente dos negócios, especialmente, como tu diz, né, que normalmente seriam liderados, né, por homens. E também abordaremos uma questão importante, que é a sucessão, né, que nós temos aí nessas empresas, a parte de sucessão empresarial. Então, esse tema também vai ser abordado, né, que a gente entende como uma pauta sempre relevante, né, e nós teremos a oportunidade de ouvir como que isso acontece dentro dessas empresas. O Sebrae chega também para trazer um pouco da expertise dos negócios, né, porque às vezes a gente tem discussões que ficam muito na superficialidade ali, a gente fica muito inspirado só pela história, mas o Sebrae consegue trazer ali nessa mediação aspectos técnicos que vão auxiliar, né, nessa discussão, num aprofundamento aí das questões relacionadas tanto com a sucessão, quanto com a gestão de empresas, quanto o manejo de funcionários e a própria estruturação de cada um desses negócios. Com certeza. Então, a parceria aí com o Sebrae, a gente vê como bem relevante, né, justamente por essas questões que tu traz. Poder abordar, explorar, né, ao máximo aí o que a gente pode obter desse evento, dessas mulheres, o que elas podem aí contribuir conosco. E o CACISC, o núcleo, né, de mulheres da CACISC, de mulheres empreendedoras, também já está com uma possibilidade aí de trazer mais um convite para os próximos dias com a presença da gestão da Maria Anselmi. Exatamente. Então, no dia 27 de novembro, o CACISC ao meio-dia será, né, com o case da Maria Anselmi, com a Maria Anselmi, que é a fundadora, né, da empresa. Eu já tive a oportunidade de escutar a história dela em um congresso da Federação. Realmente é uma história linda, uma história inspiradora, né, de uma mulher que começou do zero, né, vendendo camisas em sacolas lá em Farroupilha, e chegou onde chegou, né, hoje a potência que é a Maria Anselmi. Então, também fica aí o convite para a Cachoeira precisa prestigiar essa mulher, né, o CACISC ao meio-dia acontece tradicionalmente na Sociedade Rio Branco. Então, também já aproveito a oportunidade para deixar esse convite, se organizem, né, no dia 27 para almoçar conosco. Com certeza vai ser serão momentos assim de muito aprendizado, muita inspiração, né? Importante aí para os nossos negócios também. Perfeito. Feito o convite, então só vamos reforçar que o evento mais próximo é nessa quinta-feira, né? Portanto, amanhã, aqui no terreno. Isso, o painel, então, com as mulheres, né, acontece na quinta-feira, às 19 horas, no terreno. Perfeito. Muito obrigada, Maria Luísa. Então, Daniel Nunes, está feito o convite, não só para as mulheres, mas com foco no empreendedorismo feminino. A CACISC traz essas 2 oportunidades aí para a inspiração de novos negócios. A gente já trouxe essa discussão aqui para o NT Sul e amplia, trazendo, então, esses 2 eventos com mulheres que trazem as suas histórias de sucesso para compartilhar com os cachoeirenses. Obrigado, Thelma, pelas informações.
Gente, dados do ano passado do programa Impulso Gov apontam que 4 a cada 10 crianças e adolescentes com idades entre 10 e 19 anos apresentam sobrepeso ou obesidade no Rio Grande do Sul. De 2014 para cá, o percentual passou de 34% para 40%. Esses números alarmantes preocupam os especialistas e colocam o estado gaúcho no topo da prevalência da obesidade juvenil no país. Para ampliar esse assunto, eu recebo aqui no estúdio a nutricionista Ellen Dávila. Ellen, boa tarde. Muito obrigado pela presença com a gente aqui. Eu que agradeço pelo convite. E para a gente é um prazer muito grande realmente, porque a Ellen quinzenalmente está com a gente aqui no seu quadro, né, trazendo dicas importantes de nutrição. E hoje temos aqui a oportunidade de recebê-la ao vivo no estúdio. Por isso, você de casa também é convidado a participar dessa conversa, né? Que é uma conversa aqui com a Ellen, mas é uma conversa com você de casa também. Então mande a sua pergunta, a sua contribuição no nosso WhatsApp 51997697129. Ellen, vamos começar desmistificando um pouquinho. Quando a gente fala de obesidade infantil, de sobrepeso, do que efetivamente nós estamos falando? Na verdade, nós estamos falando de um excesso de adiposidade. Em termos mais leigos, a gente fala que a gente vai avaliar essa criança avaliando o peso dela de acordo com a altura. Tá? Então, é um diagnóstico mais complicado. Quando a gente fala de adulto, a gente tem uma facilidade muito grande em relação ao diagnosticar esse sobrepeso ou obesidade, porque é apenas a gente fazer o nosso peso sobre a altura ao quadrado, dividir sobre a altura ao quadrado, né? Então, você aí de casa que é adulto consegue diagnosticar rapidamente, né? Então, se a gente coloca ali no Google os pontos de corte, a gente consegue avaliar isso. Agora, criança, a gente precisa colocar elas, e os adolescentes também, na curva de crescimento. Então, existe um IMC por idade, então cada idade da criança e do adolescente vai ter um ponto de corte diferente, né? E a gente vai avaliar um percentil, né? Então é bem interessante o gráfico, ele tem as curvas, e aí tem a curva que é verde, a curva que é amarela, que seria o sobrepeso, e a curva vermelha, que seria a obesidade, né? E a preta, que seria uma obesidade grave. Então, você de casa que tem dúvidas em relação a como diagnosticar isso, a gente pode buscar um profissional no posto de saúde, né? O próprio enfermeiro consegue fazer esse rastreio também. E se vocês não conseguem ter acesso a esse posto de saúde, na internet, se entrarmos no site da Organização Mundial da Saúde, a gente consegue baixar um aplicativo, colocar a data de nascimento da criança, o peso e a estatura dela e avaliar esse diagnóstico. Ellen, tem uma questão que às vezes as pessoas comentam, assim, algo de senso comum, mais ou menos nessa linha. Ah, a fulana tá fortinha ou fortinho, mas na medida que vai crescendo, depois aí tudo se endireita. É assim mesmo? Dá para atribuir essa questão de que quando cresce depois vai ficar tudo bem? Ou quando o pai e a mãe percebem assim essa condição, tem que buscar um acompanhamento profissional? Muito importante essa tua fala, justamente porque a gente tem aquele mito de que crescer é igual a entrar no peso saudável. Claro que quando a gente fala de uma leve adiposidade abdominal, ou seja, né, a criança começa a apresentar aquela barriguinha, muitas vezes isso na menina, por exemplo, está relacionado com a primeira menstruação. Isso é normal e esperado. Porém, quando essa criança apresenta um sobrepeso ou uma obesidade já diagnosticada, ela precisa sim do tratamento, porque essa faixa etária ela tem como base a prevenção, tá? Então, quando eu trato a obesidade infantil, eu estou prevendo um adulto que tenha obesidade, porque existem duas coisas que acontecem no nosso corpo em relação à obesidade infantil, que é a hiperplasia, ou seja, o aumento do número da gordura no nosso corpo, da célula da gordura, e a hipertrofia, que é o tamanho dessa célula de gordura. Na adolescência e na infância, se a gente começa a manejar desde cedo, a gente dá uma pausa nesse aumento de número de células de gordura. E aí eu evito que esse adulto tenha obesidade. Agora, quando isso já não foi tratado, né, não foi cuidado, a chance dessa criança, desse adolescente manter uma obesidade e inclusive ter outras doenças comórbidas, outras doenças que vão acompanhar a obesidade, é extremamente alta. Perfeito. Ellen, na sua avaliação, o que você entende que está
por trás desses números? Quando a gente olha assim, 40% é um número bastante alto, é quase metade, né? Os números nacionais a gente tem aí numa média de 34%, então o Rio Grande do Sul está ligeiramente à frente. Por que isso vem acontecendo do teu ponto de vista? A obesidade é uma doença e ela é uma doença multifatorial. Então, você de casa sabe, conhece alguém que tem obesidade e a primeira coisa não é por vontade, não é por falta de esforço. É uma doença multifatorial. O que é multifatorial? Você deve estar pensando aí em casa. Muitos fatores envolvidos, estilo de vida principalmente. Então, atualmente as crianças ficam muito tempo em telas, fazem pouca atividade física. Existe um marketing pesadíssimo em relação a alimentos ultraprocessados que não são tão saudáveis assim e acabam tendo excesso de calorias, que antigamente isso não existia na nossa alimentação. O sono é outra coisa bem importante, as crianças estão dormindo menos e essa alteração de sono acaba também mudando o metabolismo, causando alguns problemas metabólicos. E a questão emocional, né? Então, a gente está tendo crianças que brincam menos, que têm menos exposição à rua, à natureza, e isso causa uma certa ansiedade, e a gente sabe que é muito fácil de manejar, de lidar com a ansiedade comendo. Até mesmo, às vezes, porque os pais não têm tempo, trabalham muito, não conseguem dar muita atenção para essas crianças, e eles acabam utilizando a alimentação como algo afetivo, como algo para criar vínculo com essa criança, com esse adolescente, e aí vai criando então uma relação ruim com a comida e muitas vezes de exagero. Ellen, tem pessoas que dizem assim, mas no meu tempo a gente comia açúcar, comia gordura e todo mundo crescia bem. E agora parece que, por mais que se fale muito em saúde, em nutrição, a gente tem uma situação ainda pior. Do teu ponto de vista, o que mudou, quem sabe da alimentação dos nossos pais, dos nossos avós para a geração atual? Eu sempre dou o exemplo da minha mãe, ela sempre dizia que gostava muito de iogurte, e iogurte não era uma coisa muito frequente na casa da família dela, né? Então ela disse, hoje que eu sou adulta eu como, né, a marca lá daquele iogurte famoso, pequenininho, que tem bastante açúcar, né? Então esse é o principal exemplo que eu dou. Antigamente, para a gente ter acesso a esses alimentos ultraprocessados, eram muito caros, não tinham à disposição em qualquer lugar. Hoje, se você for na farmácia, se você for em algum escritório, se você for em qualquer lugar, a gente tem disponibilidade de alimento. Disponibilidade de alimento associada à maior frequência desses alimentos ultraprocessados. Ellen, no meu tempo tinha açúcar. Qual era a diferença? A diferença é que um bolo em que a gente coloca açúcar, ovo, farinha, feito de forma caseira, vamos dizer assim, ele não tem tantas modificações metabólicas. Um bolinho hoje comprado, que tem um tempo de prateleira altamente, com uma vida muito longa, isso vai causar alterações. E quais são essas alterações? Para esse alimento durar muito tempo, eu tenho que colocar muito mais gordura que o normal. Eu tenho que colocar muito mais açúcar, que o bolo que a gente fazia em casa não ia tanto. Tudo isso é concentrado. Concentração de açúcar, de gordura. Outra questão é o sódio. Então, se a gente vai fazer um bolo caseiro, a gente põe uma leve pitada para realçar o sabor. Mas a indústria não, ela usa muito sódio para durar aquele alimento na prateleira bastante tempo. Então, a grande diferença é essa, é o nível de processamento, ou seja, é o jeito de eu fazer. Se a gente faz um bolo aí em casa, ele não dura muito tempo, ele mofa, né? O bolinho comprado pronto, deixa ele em cima da pia ali aberto para ver quanto tempo ele está durando, né? E isso por conta desses nutrientes aí que a gente conversou anteriormente. Fica ali um tempão. Pois é, Ellen, nesse sentido, inclusive, talvez seja um grande desafio das famílias, talvez de todas as nossas famílias, né? E eu sempre falo que a hora do almoço mesmo é aquela hora de correria, às vezes um filho que chega em casa, outro que tem que sair, pai e a mãe também têm os seus compromissos, às vezes a coisa atrasa um pouquinho, e a alimentação ela vai ficando ali um pouquinho em segundo plano, né? Talvez nem tão bem planejada quanto deveria. O que a gente deveria levar em consideração, mesmo com essa urgência que todo mundo tem dos seus afazeres, das suas atividades, para ter uma alimentação minimamente saudável, mesmo sabendo que ela não é o elemento único nessa discussão, mas é, evidentemente, ali um elemento assim, fundamental, né? A principal coisa que nós deveríamos pensar é o que está dentro da minha realidade que eu consigo mudar.
Então, a primeira coisa, assim, é pensar, no meu contexto de vida, o que eu posso fazer para melhorar esse cenário? Porque quando a gente pensa, assim, em alimentação saudável, em priorizar a alimentação nesse momento, todo mundo vem com aquele discurso de que, poxa, eu tenho que mudar toda a minha rotina, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, eu estou cansado. Mas dentro desse pouco tempo que a gente tem, será que num final de semana nós não conseguiríamos, por exemplo, né, fazer algumas alimentações, fazer um bolo caseiro, deixar ele congelado e levar, né, no lanche desse filho para a escola durante a semana? Usar, porque para a gente fazer um bolo ali, a gente sabe que dura em torno de 1 hora. E, inclusive, existem alguns sites que mostram qual seria o valor em relação... Claro, o bolo comprado pronto pequenininho é um valor barato, né? A farinha é mais caro. Mas quando a gente coloca isso, né, em escala correta ali de quantidade, sai muito mais em conta. Então, a gente economiza... A gente está participando ali da produção da alimentação e isso para a criança é extremamente importante, essa exposição, como que é feito o alimento, isso melhora até, inclusive, a saciedade dessa criança, né? Então é um ponto bem positivo. E a gente fazer esse aproveitamento do tempo, então congelar, deixar as porções prontas, isso vai fazer com que facilite a sua rotina pesada, né? Sempre ter algum alimento mais natural, né? Então, a gente tem aqui em Cachoeira a nossa feira, né, com custo-benefício bom, né, os produtores locais, né? Então, isso tudo a gente pode estar utilizando e se aproveitando, né, dessas oportunidades que temos dentro da nossa rotina. E o principal é cuidado com a exposição desses alimentos ultraprocessados na casa de vocês, né? Então, poxa, Ellen, a gente tem o costume de tomar refrigerante todos os dias, né? O ideal seria não tomar, mas a gente pode pensar numa redução, vamos escolher um dia. Até porque, quando a gente tem uma criança com obesidade, a gente proíbe extremamente todos os alimentos que ela estava acostumadíssima a consumir, o que isso vai gerar? Vai gerar um desejo maior ainda. E aí, numa oportunidade longe da família, longe de casa, ela vai ter um hiperconsumo. Muito bem. Bom, eu quero falar mais sobre esse tópico daqui a pouquinho. Antes disso, deixa eu colocar aqui na tela uma mensagem que a gente recebeu. Muito criativo, aliás, já agradeço aqui de antemão, é o Jairo que está participando. Jairo, obrigado aqui pela tua mensagem. Boa tarde, vejam se está bom assim. Olha aí, ó. Jairo tem aí várias verduras, acho que tem ali alguns cereais, não sei se identifiquei bem, mas está bem colorido aí, né? Está colorida a mesa do Jairo. É por aí o caminho, né, Ellen? É por aí o caminho, perfeito. E ainda uma boa dica do Jairo são os potes, né? Deixar as saladas prontas, lavadas para facilitar o consumo. Chegou do mercado, já deixe tudo higienizado, pronto, facilita o acesso, porque muitas vezes a gente não consome não porque não gosta, mas porque tá difícil de fazer. É verdade. Aí complica um pouco mais. Exato. Muito obrigado aqui ao Jairo pela participação. Você de casa, se quiser interagir, fazer aqui uma pergunta para a Ellen, compartilhar alguma experiência, fique à vontade também, tá? Nosso WhatsApp, vamos deixar na telinha aqui, para que você também possa enviar aí o seu questionamento, a sua participação. Ellen, você estava falando um pouquinho sobre uma criança que eventualmente está já ali numa situação de sobrepeso, e aí você falava um pouquinho sobre essa questão de talvez não limitar demais, né, de como o pai e a mãe podem lidar com esse aspecto para que não haja ali uma recaída ou que esse adolescente, essa criança depois vá consumir esse produto em excesso. Qual que é o caminho, como que os pais deveriam lidar com essa situação, até pensando em autoestima, principalmente para quem está saindo da infância, entrando na adolescência, tem ali as pressões do grupo, a questão da aparência. Como lidar com esse momento? Perfeito, ótima pergunta. Em relação a isso, a gente tem vários estudos científicos mostrando que quando a gente rotula essa criança ou rotula o adolescente que tem obesidade como gordo, fortinho, preguiçoso, isso na verdade aumenta a obesidade e aumenta também os índices de incidência, de aparecimento de depressão, doenças mentais como um transtorno de ansiedade generalizada. Então, tudo isso acaba trazendo um efeito muito negativo para a vida dessa criança, desse adolescente. Como que a gente poderia, então, fazer para falar com os nossos filhos, né, nesse sentido? Primeira coisa é o estilo, o tom de voz que a gente vai usar. Então, usar um tom de voz neutro, perguntar mais do que falar. Filho, você acha que já está saciado? Tu ainda está com fome? Como que tu identifica essa fome? Ela é uma fome mais da cabeça ou ela é uma fome mais do estômago?
Para que isso? Para a gente acabar avaliando se essa criança não está comendo mais por ansiedade do que por fome de verdade, fome física, né? Então, a gente pode também, com crianças menores, pegar um balão, assim, e deixar ele vazio e mostrar, olha aqui o estômago vazio. Enche mais um pouquinho, poxa, já preencheu, tá confortavelmente cheio. Seria mais ou menos isso que a gente deveria parar de se alimentar. Agora, quando o balão está extremamente cheio, é o nosso estômago extremamente cheio. E isso não vai ser bom para nós. Vai nos afetar a nossa energia, o nosso crescimento, a nossa disposição. A gente não vai conseguir jogar futebol de uma maneira adequada, né? Vai prejudicar a questão da escola. Trazendo mais para esse lado do rendimento, da vida daquela criança, de forma mais lúdica. Nunca apontando, poxa, você deveria comer menos porque você está gordo, né? Se tiver essa linguagem pesada, vamos dizer assim, essa falta de acolhimento, talvez o resultado seja justamente o oposto, né? Totalmente, né? Porque daí mexe na autoestima dessa criança, mas não só na autoestima. A criança entende que ela não é amada, porque como a criança tem essa ligação muito forte com os pais, quando o pai fala que ela está numa forma corporal que idealmente a família não gosta ou acha ruim, ela não se sente segura naquela família, né? E aí a psicologia vai explicar isso com as teorias do apego. Né? Então, não seria assim, nossa, mas né, tem que ter toda uma... Não é isso. É uma questão que a gente está estudando, que tem dados para isso, né? Então, que a gente pode falar de uma maneira mais acolhedora, já que buscamos melhorar, né? Porque sabemos que essa forma não vai melhorar, vai só piorar a situação. Perfeito. Ellen, ainda temos 2 minutinhos aqui. Uma pergunta que eu acho que é bem importante a gente abordar é também essas refeições que ficam entre as refeições principais. Porque normalmente, nesses momentos, os pais estão ali juntos, né? Aquela refeição familiar, o café da manhã, o almoço, o jantar. Só que tem, quem sabe, o intervalo da escola, aquele lanchinho, momento da tarde que às vezes o adolescente termina ficando por casa também. Como lidar com isso? O que seria adequado entre uma refeição principal e outra? A gente poderia pensar que após o café da manhã, no meio da manhã, o ideal seria uma porção de fruta. Né? Se a gente está falando de um adolescente maior, a gente poderia colocar, né, ali outro carboidrato junto, né, um pão integral, um bolo que ele ajudou a família a fazer. Né? À tarde, a mesma questão, mas em relação ao lanche escolar, né, existe um material que a gente consegue baixar também na internet de forma gratuita, que é como montar a minha lancheira. Então, ali mostra o que seria a composição. Né? Então, uma porção de carboidrato, ele pode ser um sanduíche, né? Pode levar um ovo cozido, uma porção de frutas, o bolo, de novo, entraria ali como algo que a família ajudou a preparar. Então, tudo isso pode estar ali naquelas refeições, tá? Mas o mais importante do que a refeição no meio das refeições principais é não consumir alimentos logo antes das refeições principais, né? Então, não expor essa criança a uma casa em que tem alimentos de fácil acesso e que ela está se alimentando o dia inteiro. E isso às vezes acontece, né? Os pais deixam lá em cima da mesa uma bombonière, né? um pote com bolacha, né? Biscoitos, bombonzinho, bombons, exatamente, balas, né? Então, deixar nessa casa disponível e mais fácil acesso a alimentos mais naturais, alimentos que vêm da terra. Perfeito. Olha, nós falamos aqui hoje um pouco sobre essa questão da obesidade infantil, porque o Rio Grande do Sul tem números que são bastante alarmantes, né? 40% dessas crianças, de adolescentes entre 10 e 19 anos estão nessa condição, então é um ponto de atenção. Ellen, muito obrigado pela presença com a gente, uma ótima tarde para ti, obrigado por ter compartilhado essa experiência e o teu conhecimento com o nosso público. Muito obrigada e estou sempre à disposição. Perfeito. Muito obrigado a você de casa pela audiência. O NT Sul vai ficando por aqui, outras informações em nossas redes sociais e eu espero por você amanhã a partir de meio-dia. Continue com a Novo Tempo. Tchau!